Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Hoje a gente vai falar sobre o assunto principal, o seu primeiro pé no mercado. E ele não pode ser diferente. O assunto de hoje é sobre gerenciamento de risco. Não tem como você entrar no mercado financeiro sem que você compreenda o gerenciamento de risco, ok? Gerenciamento de risco, ele é a coisa mais importante que você pode fazer dentro do mercado. Se você não gerenciar o seu risco, você não tem como ter lucro. Porque os seus lucros podem ir embora em apenas um dia mal gerenciado, tá? Então a gente vai falar sobre 3 pilares do gerenciamento financeiro, mas antes disso, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque daqui para frente os assuntos vão ser direto ao ponto, sem enrolação, para que você consiga entender e compreender todo o mecanismo que a gente utiliza aqui no mercado e como a gente consegue tirar essa graninha aqui, né, tão abençoada para poder pagar as nossas contas. Vamos lá, galera! São 3 pilares importantíssimos do gerenciamento financeiro, tá? É o gerenciamento técnico, é o gerenciamento financeiro e o gerenciamento psicológico. Esses 3 gerenciamentos são pilares. Sem um deles, você vai desmoronar, ou seja, você não vai conseguir se manter em pé. Então, fica atento, eu vou fazer 3 vídeos falando sobre cada ponto importante. Hoje, o ponto importante é o gerenciamento técnico. O que é o gerenciamento técnico? Gerenciamento técnico é se você domina aquilo que você está fazendo. Se você sabe que tipo de ativo você está operando, qual é o comportamento desse ativo, o que ele pode fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. E se você conhece, de fato, a precificação desse ativo. Por exemplo, você quer fazer day trade de índice dólar. Geralmente a galera, quando vai fazer day trade, vai direto para o índice para o dólar, né? Logo, os mais alavancados e os mais perigosos, né? Então, quando você vai para o day trade, você tem que entender primeiras coisas. Você compreende a precificação do índice do dólar? Se você não compreende a precificação do índice dólar, a gente está gravando uns vídeos aqui maravilhosos sobre índice dólar. A gente vai explicar tudo direitinho para você. Você não pode perder esse vídeo. Se você não domina a precificação, se você não domina o comportamento desse ativo, você não pode operar esse ativo. Por quê? Porque você vai perder dinheiro. Você está entrando na água sem saber nadar. Você vai morrer afogado. Então não faça isso. Primeira coisa que você tem que entender é como esse ativo funciona. Qual é a forma com que esse ativo se comporta. Qual é o comportamento, a precificação que ele pode te apresentar de lucro e o que ele pode te apresentar de risco. Isso é a coisa mais importante, tá? Eu pequei muito quando eu comecei no day trade porque eu não entendia direito o comportamento do índice do dólar. Quando eu fui entrar, só tomei na cabeça. Perdi muito dinheiro mesmo. E poderia ter evitado se eu tivesse estudado um pouco mais, tá? Aí você tem agora a parte das opções. Você sabe o que são opções? Você sabe o que são os derivativos? Você consegue compreender a precificação dentro de uma opção? Porque essa opção, para ela tenha um lucro, você tem que entender do delta, do vega, do gama e tantos outros, né, pontos importantes dentro das opções. Se você não entender as gregas, você não vai conseguir entender qual ativo, qual opção você vai ter que comprar, qual ponto dessas opções você compra, né? Isso é muito importante, porque se você não consegue compreender isso, você não tem como você maximizar um lucro ou minimizar um risco, entendeu? Isso é um ponto importantíssimo, tá bom? Outra coisa, você sabe os riscos das opções? Porque as opções não são só esse mar maravilhoso de eu vou colocar 10 centavos, se eu perder, perdi 10 centavos. Porque não é isso. Não é. Porque se você não conhece os riscos das opções, fica atento. Tem um vídeo aqui especial no canal sobre o risco das opções. Você não pode perder esse vídeo. É um vídeo importantíssimo. Importantíssimo. Porque as opções apresentam um risco gigante, monstruoso. E se você não conhece, você pode perder muito dinheiro, tá bom? As ações, você entende que tipo de ação você está comprando? Você consegue compreender qual é a empresa que você está comprando, qual é o comportamento, qual é a área de atuação dela? Porque se você não consegue compreender isso,
Você está comprando uma ação por quê? Ah, porque tem uma ação que está caindo, então eu vou comprar. Mas você sabe por que você está comprando aquela ação ali, naquele ponto? Porque ela está caindo, ela pode cair muito mais. Você está entendendo? Se você não consegue compreender, você não pode operar. A primeira coisa mais importante é o teu pontapé inicial. Você tem que dominar o ativo que você está operando. E como é que você domina esse ativo? Estudando. Apenas o estudo. O conhecimento é a única arma que ninguém pode tirar de você. Então você precisa entender o ativo que você está operando. Tá? Um outro comportamento de todos esses ativos, como é que você domina o comportamento deles? Através do gráfico. Eu que estou colocando aqui os gráficos do dólar, tá? Aqui você tem os gráficos do dólar, aqui você tem um gráfico do índice, está até fechando aqui um pouquinho, né? A tela está aqui na frente, mas temos os gráficos do dólar. Eu tenho aqui dois setups diferentes que eu utilizo. Esse aqui é o chamado setup da muqueca. Um colega nosso que passou pra gente esse setup maravilhoso, tá? Funciona muito bem, tá? É um setup muito bom, com estocástico, volume, tem as bandas, tem as médias móveis, tem os pivôs. Cara, esse setup é muito bom, muito assertivo. E aqui está o meu setup principal, que é o setup do futuro. Como é que eu utilizo as minhas operações? Né? Como é que eu determino as minhas operações dentro desses ativos? Quando esses dois setups mostram o mesmo comportamento, eu tenho uma tendência. Se eles mostram o mesmo comportamento, são dois setups totalmente diferentes um do outro, mas se eles mostram a mesma coisa, a mesma direção, se você tem uma placa dizendo uma coisa, você tem uma outra placa dizendo outra, aí há divergência. Agora, quando as duas placas apontam para o mesmo caminho, você tem uma única direção. Então, é basicamente isso que a gente faz aqui. A gente pega a mesma direção nesses ativos e a gente opera. A gente está operando a favor da tendência. Tendência é o que dá dinheiro, tá? Consolidação não dá dinheiro, dá dor de cabeça, tá? Então, eu tenho esses dois setups, que são os meus setups principais, os setups que eu utilizo para poder operar. Dentro disso, eu faço minhas projeções Fibonacci, faço as minhas retrações Fibonacci e tantas outras coisas que a gente utiliza para determinar o comportamento desse ativo, para entender um pouquinho qual é a probabilidade desse ativo atingir os nossos alvos. Então, eu consigo entender, eu sei, por exemplo, eu sei quanto que vale cada ponto do dólar, eu sei qual o tique que o dólar anda, né? A cada passo do dólar, né? Qual é a precificação dele. Eu sei os dias que eu não posso operar o dólar. Eu sei os dias que eu estou tranquilo para poder operar o dólar. Então, eu consigo entender o comportamento desse ativo. E dentro disso, operando esse comportamento, eu consigo ganhar dinheiro. É assim. Você tem que entender. É como se você fosse para uma autoescola. Você tem que entender como você vai dirigir o carro. Mas você também tem que entender que aquele carro ele precisa de uma gasolina, ele precisa de água, ele precisa de óleo, ele precisa de outras coisas a não ser, né, além do fato de você saber dirigir. Tem outros fatores mais importantes do que você saber dirigir, né, como combustível e tantas outras coisas. O dólar, as opções, as ações, o índice é a mesma coisa, galera. Vocês precisam entender como esse ativo ele anda, como esse ativo ele absorve as notícias que vêm negativas e positivas do mercado, como esse ativo se comporta ao murmúrio político e tantas outras coisas que podem acontecer dentro dele. Quais são os riscos desse ativo? Qual é o risco máximo? Entendeu? Você tem que entender isso. Entendendo isso, você vai conseguir se movimentar e você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, o gerenciamento técnico, ele compreende exatamente o ponto principal. Você tem que dominar aquilo que você está fazendo. Você tem que entender completamente aquilo que você está fazendo, tá bom? Então, não deixa de estudar o ativo que você está operando, não deixe de entender, procura, lê bastante, vai procurando vídeos, tutoriais sobre aquele ativo. Eu vou gravar aqui dezenas e dezenas de vídeos sobre dólar, eu quero explicar muito para vocês sobre dólar, estratégias muito simples que nós utilizamos. Obviamente não são
estratégias que nós estamos indicando compras ou vendas, né? São comportamentos em que nós operamos esse índice ou dólar e tantos outros ativos, mas que estão fazendo a diferença na nossa vida. Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela confiança. E se vocês querem entender mais algum outro tipo de assunto, vocês gostariam de conhecer mais alguma coisa, querem que a gente explique algo que vocês ainda não conseguiram entender, é só escrever aqui no chat que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Então, gente, esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Até a próxima com mais conteúdo. Um abraço!